tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o universo da Cassandra Clare. Vou falar como eu li, o que eu achei, o que vem depois, qual é a forma que eu li que não seja correta. Enfim, vou falar um pouco dessa pirâmide que a Cassandra Clare construiu, esse universo todo. Eu vou falar um pouco dele, por que eu tenho que ler um depois o outro, ou não ler o outro depois. Enfim, eu vou tentar explicar um pouco sobre esse universo da Cassandra Clare. Então, se você já gostou, já deixa seu like, se inscreva no canal e vamos pro vídeo. Bom, primeiro a Cassandra Clare, ela lançou a primeira trilogia dela, são os 3 primeiros livros de Instrumentos Mortais, que são Cidade dos Ossos, é o primeiro livro. Depois vem Cidade das Cinzas e acabaria em Cidade de Vidro. Essa seria a trilogia dos Instrumentos Mortais, originalmente. Só que aí, depois disso, ela iria lançar os próximos livros todos em graphic novels. Só que teve um problema com a editora, então ela decidiu lançar a segunda parte da trilogia de Instrumentos Mortais. Então, tecnicamente, acabaria nesses 3, por isso que a primeira parte a primeira trilogia de Instrumentos Mortais é essa, por isso que tem como se fosse um final em Cidade de Vidro. O vilão acaba aqui, eles ganham a batalha, enfim. Então, tecnicamente, acabaria em Cidade do Vidro. Como teve esse problema com a editora e ela teve que lançar mais livros, aí sim ela lançou a segunda parte, que seria a segunda trilogia de Instrumentos Mortais, que é Cidade dos Anjos Caídos, Cidade das Almas Perdidas, e então acabaria em Cidade do Fogo Celestial. Só que no momento que ela começou a lançar a segunda parte dos Instrumentos Mortais, ela já tinha lançado o primeiro livro de Peças Infernais, que é aqui, o Anjo Mecânico. Então, como ela já tinha lançado o Anjo Mecânico, ela decidiu intercalar o lançamento dos livros delas. Então, depois da trilogia original, que acaba em Cidade de Vidro, ela lançou Anjo Mecânico. Aí, depois de Anjo Mecânico, ela lançou Cidade dos Anjos Caídos. Aí, depois, ela lançou Príncipe Mecânico, que é o segundo de Peças Infernais. Aí ela continuou com Instrumentos Mortais, que é a Cidade das Almas Perdidas. Aí ela terminou a trilogia de Peças Infernais com Princesa Mecânica e por último, o último lançamento teria sido Cidade do Fogo Celestial, que é o último de Instrumentos Mortais. Então, ela lançou tudo isso de livro, esses 9 livros. São as 2 primeiras sagas, trilogias, livros do universo da Cassandra Clare. Então, tecnicamente, eu li nessa ordem. Eu só tenho esses livros da Cassandra Clare, então eu li nessa ordem, na ordem que ela lançou os livros, não na ordem cronológica da história, porque Peças Infernais se passa no século XIX, então se passa muito tempo antes. É como se fosse o primeiro contato com o universo que a gente teria, porque ele se passa muitos anos atrás do que Instrumentos Mortais, que se passa mais atualmente, é mais ou menos 2014, eu acho, lá de 2010. Então, tem essa diferença de datas. Por isso que quando as pessoas veem, elas pensam que tem que ler primeiro as Peças Infernais, porque elas se passam antes. Mas a Cassandra Clare lançou primeiro aquela primeira trilogia que eu falei de Instrumentos Mortais. Então, na ordem de publicação, que foi na ordem que eu li primeiro a primeira trilogia que eu falei de Instrumentos Mortais, até Cidade de Vidro. A partir disso, eu comecei a intercalar as leituras, como eu mostrei no lançamento. Então, eu fui intercalando os 3 últimos livros de Instrumentos Mortais com a trilogia de Peças Infernais. Ah, mas essa é a melhor forma de ler o universo da Cassandra Clare? Eu não sei. Eu li nessa forma porque eu achei melhor, porque eu já tinha Instrumentos Mortais, então eu decidi começar por ele. Depois eu ganhei Peças Infernais de presente. Aí sim eu fui intercalando, porque eu também não sabia que eu tinha que fazer isso. Então eu li dessa forma. Mas por que assim você...
ler dessa forma, assim, o que vai trazer? Bom, como Peças Infernais passa antes, então no universo de Instrumentos Mortais, eles citam algumas vezes personagens ou acontecimentos das Peças Infernais. Se eu não ler, eu vou perder alguma coisa, eu não vou entender a história? Não, porque é como se fosse referências mais ou menos. Por exemplo, em Peças Infernais aparece muito o Magnus, então o Magnus ele já aparece muito em Peças Infernais. E pra gente entender ou entender um pouco do que acontece com ele e o Alec na segunda parte dos Instrumentos Mortais, nos 3 últimos livros, então é legal ler Peças Infernais antes para você entender quem é aquelas pessoas que eles citam, o que acontece no último livro de Instrumentos Mortais com um dos Irmãos do Silêncio. Se você já leu Peças Infernais, você sabe quem é ele, o que aconteceu, o porquê. Então são essas pequenas referências que, se você não leu Peças Infernais, você perde. Mas nada que, nossa, absurdamente que você não vai entender. Não, você vai perder alguns detalhes, algumas referências que você poderia se envolver mais e entender mais do que se você não tivesse lido. Então, não necessariamente você precisa ler nessa ordem, você pode ler a ordem que você quiser, tanto que também tem a ordem cronológica de ler, que é a ordem dos acontecimentos mesmo, dos anos, não da ordem de publicação dela. Então, fica a critério de vocês ler a forma que vocês quiserem. Então, eu só queria contar, assim, como foi a minha experiência e por que tem esse monte de livro e por que tem que ler um depois o outro. Mas lendo Cassandra Clare já tá ótimo, porque eu amo esse universo. Então eu só queria contar um pouquinho pra vocês sobre isso. E também depois da trilogia de Peças Infernais, tem mais 2 trilogias dela que eu anotei aqui, que eu ainda não tenho, mas eu quero muito comprar. Que vem depois, vem Artifícios das Trevas, que também é uma trilogia, que acontece 5 anos depois deste livro, de Cidade do Fogo Celestial. Então ele tem muito a ver com a saga dos Instrumentos Mortais, porque se passa 5 anos após os acontecimentos finais deste livro. E até agora, a última trilogia que ela lançou completa foi As Últimas Horas, que também é uma trilogia, que se passa em 1903. Então se passa antes de Instrumentos Mortais, porém passa 25 anos depois dos acontecimentos de Princesa Mecânica. Então porque As Últimas Horas conta a história dos filhos dos personagens de Princesa Mecânica. É até legal. Deixa eu ver se em Princesa Mecânica tem. Aqui, ó. Nos livros de Peças Infernais, eles têm uma árvore genealógica que fala, né? Então, todos os personagens, eu acho que tem nessa árvore, conta a história deles. Porque os personagens de As Peças Infernais eles estão aqui em cima, ó. Eles são a primeira base, a primeira parte da árvore genealógica. Os pais e os filhos, que são as pessoas que realmente contam histórias. Então, o universo da Cassandra Clare basicamente começa em Peças Infernais. As Últimas Horas conta a história dos filhos. Então, eu acho que é mais ou menos a segunda parte aqui, que são os filhos dos personagens das Peças Infernais. Deixa eu ver. Aqui, ó, na última linha, são os personagens de Instrumentos Mortais. E os Artifícios das Trevas, eu não sei se conta a história dos filhos, porque se passa pouco tempo depois de Instrumentos Mortais. Mas então eu acho que é bem interessante ler Cassandra Clare, porque basicamente conta a história de todas essas pessoas, todos esses universos. Porque em Peças Infernais a gente vê como se fosse o começo de tudo. O começo desses personagens, o começo dos acordos dos Shadowhunters com os membros do submundo. A gente vê tudo o começo, basicamente. E ao longo das outras trilogias, dos outros livros dela, a gente vai vendo personagens. O personagem de um aparece
no livro do outro, e acontecimentos de um livro impactam em outra trilogia, então por isso que é muito legal ler a Cassandra Clare, mas no momento que você entra para ler Cassandra Clare, você entra em um esquema de pirâmide, que você tem que ler um livro que vai impactar no outro, e o personagem do outro aparece em outro livro, então isso é um esquema de pirâmide, que você tem que ler vários livros em várias ordens para poder entender os acontecimentos. Bom, era basicamente isso que eu queria falar para vocês. Como eu estou no último livro de Instrumentos Mortais, estou quase acabando, queria contar para vocês um pouco da minha experiência, de como eu li, de como vocês podem ler todo o universo da Cassandra Clare e tentar explicar um pouco desse universo, desse esquema de pirâmide, para ficar menos confuso e explicar que são várias trilogias, vários personagens, e a Cassandra Clare conta a história de todos os personagens, como eu disse no livro de As Peças Infernais. Tem uma árvore genealógica e eu acho que ela conta a história de todos eles, então é incrível. Eu adoro a Cassandra Clare, a escrita dela, a história e o universo que ela construiu é é gigante, é incrível. Aí eu queria mostrar um pouco pra vocês, deixar um pouquinho mais fácil de entender esse universo da Cassandra Clare. Espero muito que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado, assim, dado um pouco uma clareada de como começar, por onde começar, ou por que eu tenho que ler intercalado. Então, espero que eu tenha ajudado um pouco vocês. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva aqui no canal. Escreve aqui nos comentários se vocês têm alguma dúvida, o que vocês gostaram, se vocês já começaram a ler Cassandra Clare, se ficou alguma dúvida que eu possa ajudar vocês a começar a ler esse universo. Deixe aqui nos comentários que eu vou responder. Muito obrigada por terem assistido o vídeo e até o próximo vídeo. Tchau!